Sem mais delongas, irei falar do objetivo da norma. Queria introduzir sobre o objetivo, a importância, o reconhecimento, a mensuração, assim como dar um pouco de conclusão daquilo que é a nossa norma, porque eu acho que não faria sentido falarmos da nossa norma no seu todo e não dar uma conclusão breve sobre aquilo que é a nossa norma no seu geral. E falar da importância também, assim como também falar de alguns exercícios, dar alguns exercícios para que tudo isso se reflita na prática. Bom, falar do objetivo da norma é fornecer orientações sobre quais eventos devem levar ajustes nas demonstrações financeiras e quais eventos devem ser divulgados nas notas explicativas, face a acontecimentos ocorridos após a data do balanço. Bom, estabelecer também a norma que uma entidade não deve preparar demonstrações financeiras com base em continuidade das operações, se os acontecimentos após a data do balanço indicarem que o pressuposto não é apropriado. Temos aqui de seguida o âmbito. O âmbito que vem para estabelecer a norma, como é que ela deve ser aplicada na contabilização e divulgação de acontecimentos que ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para a sua emissão, seja elas em acontecimentos favoráveis, assim como também em acontecimentos desfavoráveis. Bom, eu irei falar um pouco de que é a norma e dizer que a norma, sem mais delongas, dizer que é uma norma que se concentra na contabilização e relato de ativos intangíveis. Esta norma é parte do sistema de normalização contabilística que visa garantir que os ativos intangíveis sejam reconhecidos e mensurados de forma adequada nas demonstrações financeiras. Temos aqui principais características, da norma 5. Bom, a definição de ativos intangíveis. Temos a norma define que os ativos intangíveis como ativos não monetários identificáveis sem substância física, que são controlados pela entidade e que se espera que gerem benefícios econômicos futuros. Bom, tenho aqui o reconhecimento. Para que um ativo intangível seja reconhecido, deve atender a certos critérios, como ser identificável, assim como também ser controlado pela entidade e ter a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Além disso, o custo do ativo reconhecimento. Para que um ativo intangível seja reconhecido, deve atender a certos critérios, como ser identificável, ser controlado pela entidade e ter a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Além disso, o custo do ativo deve ser identificado
O custo de ativo deve ser mensurável de forma confiável. Falaremos aqui também da mensuração, que permite que os ativos intangíveis sejam mensurados pelo custo ou pelo valor justo. O custo inclui todos os gastos diretamente atribuídos à aquisição do ativo à norma. Que também diz que a norma também aborda a questão da amortização dos ativos intangíveis, assim como que devem ser feitas de acordo com a vida útil estimada do ativo. Tenho aqui a classificação. Os ativos intangíveis podem ser classificados como ativos com vida útil definida ou indefinida. Os ativos com vida útil definida devem ser amortizados ao longo de sua vida útil. E enquanto os ativos com vida útil definidas não são amortizados, mas devem ser testados anualmente para verificar se devem ser testados anualmente para verificar se há perda de algum certo valor. Mais breve falarei da importância, mas agora atualmente falarei da data da autorização. Bom, dizer que os eventos após a data do balanço são aqueles que ocorrem entre a data do balanço e o período em que as demonstrações financeiras são autorizadas para a emissão pelo Conselho de Administração. E temos aqui o acontecimento após a data do balanço. De acordo com a norma, esses eventos podem ser classificados em dois tipos: acontecimento ajustável, como também o acontecimento não ajustável. Bom, vou debruçar um pouco daquilo que é o acontecimento ajustável, assim como o não ajustável. Dizer que o acontecimento ajustável são eventos que fornecem mais evidências sobre as condições já existentes à data do balanço, que originam ajustamentos. E acontecimentos não ajustáveis são os eventos que refletem situações que surgiram após a data do balanço e que não surgiram nas demonstrações financeiras. Aqui irei falar também do acontecimento ajustável e para depois falar da importância e depois darei exemplo de acontecimento ajustável. Dizer que se ocorrer algum evento após a data do balanço que dá lugar a ajuste, as demonstrações financeiras deverão ser ajustadas de acordo com o tal acontecimento. Por exemplo, na verdade eu disse que ia dar exemplo logo depois a seguir de falar da importância. Bom, a importância da NIRF 5 é crucial para a transparência e a precisão das informações financeiras relacionadas e ativos intangíveis, que podem incluir marcas, patentes, direitos autorais, softwares e outros ativos não físicos. A correta contabilização desses ativos é fundamental, pois eles podem representar uma parte significativamente do valor total de uma empresa, especialmente em setores como tecnologia e serviços. Bom, tenho aqui alguns detalhes adicionais da norma 5 que eu deveria deixar ficar anteriormente, mas não deixei ficar. Desculpa. Bom, tenho aqui alguns exemplos de ativos intangíveis. Os ativos intangíveis podem incluir uma variedade de itens como marcas e nomes comerciais, o valor associado ao reconhecimento e à reputação de uma marca no mercado. Temos aqui patentes. São alguns dos exemplos. Temos aqui patentes, direitos exclusivos concedidos para invenções,
que podem gerar receitas através de licenciamento ou vendas. Tenho aqui direitos de autorais, quis dizer eu, que é a proteção legal para obras criativas, neste caso como livros, músicas e softwares. Neste caso, falando de softwares, que é um programa de computador que podem ser adquiridos ou desenvolvidos internamente. O know-how e segredos comerciais, que é mais conhecido como especializado, que pode proporcionar uma vantagem competitiva. Tenho aqui amortização e testes de impairment, que é uma amortização. A norma exige que os ativos intangíveis com vida útil definida sejam amortizados ao longo de uma vida útil. A amortização deve refletir a norma como os benefícios econômicos do ativo são consumidos. Bom, tenho aqui um teste de impairment que para ativos intangíveis com vida útil indefinida, a norma exige que sejam realizados testes de impairment anualmente. Isso que envolve avaliar se o valor contabilístico do ativo excede ou não um valor recuperável. E, se necessário, ajustar o valor contabilístico para refletir a perda. E desculpa por estar aqui a parar, só que tenho também uns pontos-chave que eu deveria ter falado anteriormente e não falei. Tenho aqui uma divulgação de informação. A norma 5 também serve para estabelecer requisitos de divulgação que são essenciais para a transparência, como notas explicativas. As entidades devem fornecer informações detalhadas sobre a natureza dos ativos intangíveis detalhadas sobre a natureza dos ativos intangíveis e suas vidas úteis, métodos de amortização e quaisquer testes de impairment realizados. O impacto financeiro. As entidades devem divulgar o impacto financeiro dos ativos intangíveis nas suas demonstrações financeiras, incluindo como esses ativos afetam na posição financeira e nos resultados operacionais. Bom, aqui eu irei dar um exemplo de acontecimento ajustável, como eu estava dando continuidade anteriormente com o que estava a falar. Que tenho aqui alguns pontos que eu aqui selecionei que fazem parte, alguns pontos cruciais neste caso, alguns pontos cruciais que eu selecionei para mais facilitar a nossa compreensão de exemplos de acontecimento ajustável. Tenho aqui a resolução após a data do balanço de uma disputa judicial que confirma que a entidade tem uma obrigação presente na data do balanço. A entidade ajusta qualquer provisão relativa a esta disputa judicial que tenha sido previamente reconhecida de acordo com a ANER 24. E também tenho aqui a venda de existência após a data do balanço, que também pode evidenciar o seu valor líquido recuperável, na data do balanço, e a descoberta de fraudes ou erros que mostram que as demonstrações financeiras estão não ou corretas. Tenho aqui um caso prático, mas antes de falar do caso prático, eu gostaria aqui de falar um bocadinho da importância de demonstração financeira na avaliação das empresas. A importância na avaliação das empresas nas demonstrações financeiras. A correta contabilização e relato de ativos intangíveis são cruciais para a avaliação de empresas, especialmente em setores onde esses ativos representam uma parte significativa do valor total. Investidores e analistas financeiros dependem de informações precisas sobre ativos intangíveis para tomar decisões informadas. Bom, continuando, eu vou falar da Best Friend Limitada, que é uma empresa que foi processada, neste caso, por danos causados antes do final do ano. Os advogados acreditavam que a perda do caso era impossível. Portanto,
nenhuma provisão foi criada. Bom, em 15 de fevereiro, o tribunal anuncia que a empresa deverá indemnizar o ofendido no valor de 500 mil meticais. Tenho aqui uma breve contextualização e, ao mesmo tempo, uma breve resolução daquilo que foi um exercício prático que aqui foi nos dado, que diz que o evento está sujeito a ajustamento porque as novas informações que indicam que a Best Friend Limitada é responsável pelos danos causados são trazidas à tona da autorização da demonstração financeira. Logo de seguida, eu vou falar fiz alguns lançamentos contabilísticos do exercício anterior deste exercício que eu estava aqui a falar deste caso prático. Bom, o lançamento contabilístico neste caso. Bom, eu lancei primeiro a conta 6896, que fala de multas e penalidades. Bom, eu debitei o 500 mil meticais como meu primeiro lançamento, porque é um valor que a empresa está a ser indemnizada. E também passei aqui no outro T a conta 481, que fala dos processos judiciais em curso. E o valor creditei, porque é um valor que a empresa perde, neste caso. Ela sai sem um ganho, né? Neste caso, eu acho que é isso. Pelo reconhecimento da perda. De seguida, tenho uma continuidade das operações. Bom, aqui eu irei debruçar um caso prático que aqui eu pude analisar e vi que dava para aqui expor. De acordo com a norma, a entidade não deve preparar demonstrações financeiras com base em continuidade operacional se os eventos após a data do balanço indicarem que a entidade não poderá continuar a operar. Tem 4.1 que fala de um caso prático. A Best Friend Limitada possui um devedor comercial que deve 50 milhões de meticais. Em 31 de dezembro, olha, anota, deve 50 milhões de meticais em 31 de dezembro. E em 21 de janeiro de 2002, o devedor entra em liquidação. A Best Friend e é informada de que não receberá nada da liquidação. Bom, de seguida terei um caso prático também aqui, um outro exercício fora daquele. A Best Friend não encontra meios para se recuperar dessa perda e certamente será liquidada. Como essa situação deve se refletir nas demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001? Bom, será nada mais que uma resolução breve que eu aqui achei, mais clara e precisa, que diz que as demonstrações financeiras até 31 de dezembro de 2001 devem ser produzidas com base na liquidação e no princípio de continuidade. Eu, antes de terminar a apresentação, eu gostaria de falar de quanto a norma é muito crucial na vida. Bom, irei falar de um pouco da conclusão. A norma 5, ela desempenha um papel vital na contabilidade moderna, pois assegura que os ativos intangíveis sejam tratados de maneira adequada e transparente. Isso não apenas ajudando as empresas a manterem a conformidade, mas também a promover a confiança dos investidores e a integridade do mercado financeiro. Obrigado, colegas. É desta forma que eu termino o meu trabalho. Obrigada.